Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Conecta EBD. Eu me chamo Marta Rocha e é uma honra, um prazer, uma grande satisfação ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no meu, se inscreva para estar nos ajudando, para estar abençoando aí esse canal que é para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu espero que você tenha tido um Natal maravilhoso, final de ano abençoadíssimo, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em este novo ano que se inicia, o ano de 2023. Que esse ano venha ser o ano de realizações na sua vida, o ano de bênçãos que o Senhor tem para entregar para sua casa, para sua família, para você. Bom, amados, nós estamos iniciando o novo trimestre, né? O novo trimestre do ano de 2023, o primeiro trimestre que vem com uma lição muito cheia, poderosamente abençoada para abençoar a nossa vida. É uma lição que vem falar, vem tratar conosco acerca da nossa vida espiritual, de como está a nossa vida espiritual, vem trazer alertas para a nossa vida enquanto cristãos, né? Saber como anda a nossa vida espiritual, como anda, né, a nossa amizade com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o Espírito Santo. E eu quero estar apresentando para vocês a nossa revista, que é uma revista linda, lindíssima, olha só. Essa aqui que eu tenho em mãos é uma revista de adulto, mas sendo aluno, tá? Não é a do professor. E vocês já perceberam que o nosso tema, da qual é bem chamativo, é bem para os nossos dias, para a nossa atualidade, que fala: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, por aqui nós podemos observar que são lições, são várias lições que vão tratar conosco vários assuntos sobre a nossa vida espiritual com Deus. E esse tema, por ser tão chamativo, por ser tão cativante aos nossos olhos, nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, ele vem sendo comentado pelo comentarista Elinaldo Renovato, né, um grande homem de Deus, que vem trazer inspirações vindas da parte do Senhor para a nossa vida, para a igreja. E você, professor, desejo que este ano de 2023 você possa estar somando juntamente com a sua igreja, trazendo conhecimento, maneira que venha fazer a diferença na vida do seu aluno, na vida das pessoas da qual você está liderando aí na frente da sua turma, né, da sua classe, que no caso é a classe dos adultos. Então, amados, eu já peço que o Senhor, por sua infinita misericórdia, derrama sua graça de sabedoria, de conhecimento, para nós que estamos nessa jornada de ensinar, de levar a palavra, de cativar o irmão, a estar estudando, porque nós sabemos que só através da leitura, através dos ensinamentos, nós vamos conseguir, né, estar preparado, estar vivendo o chamado a qual o Senhor chamou e entregou para nossas vidas. Então, amados, a nossa primeira lição, ela traz como título o avivamento espiritual. É a nossa primeira lição na classe dos adultos desse primeiro trimestre. O avivamento espiritual. É um assunto que é bem conhecido e, por sinal, quando chegamos na sala de aula com esse tema, muitos até perguntam, mas o avivamento espiritual é um assunto tão conhecido, falamos tanto sobre o avivamento, vivemos tanto, né, sobre o avivamento, estamos falando, estamos debatendo, mas, amados, é um assunto que precisa ser falado cotidianamente na igreja. Por quê? Porque se trata da nossa vida espiritual, né? É um avivamento espiritual porque há algumas interrogações acerca desse assunto, há algumas dúvidas que precisam ser tiradas acerca desse assunto, porque há muitas pessoas que não entendem perfeitamente o que realmente é o avivamento espiritual e acaba confundindo e vivendo ali uma ilusão, né? Vivendo algo ali que não está correto, não está adequado com a palavra de Deus. E na lição de hoje, nesta aula de hoje, nós vamos tirar as nossas dúvidas a respeito do avivamento, o que é o avivamento espiritual, né, como acontece, de que maneira podemos obter o avivamento espiritual. Então, são várias perguntas que serão respondidas na nossa aula de hoje. Então, fica com a gente. Se você ainda não curtiu, aproveite para curtir, aproveite também para se inscrever, né, no nosso canal se você ainda não é inscrito, bom? Como já falei, amados, o tema a nossa lição de hoje, ela traz como título o avivamento espiritual. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E toda esta lição de hoje, professor, você aluno que está estudando, ou você professor, ela vai ser toda elaborada dentro desse contexto aqui, deste versículo. A verdade prática diz da seguinte maneira: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Aleluia! Aqui nós compreendemos já de início qual a visão do nosso irmão, qual a visão do nosso amado comentarista, o que a revelação que ele está entregando para nós. Bem aqui nós já podemos compreender, né, o que o Senhor quer falar para a igreja, o que o Senhor quer falar para o seu povo. E amados, faça essa leitura bem compassada com o seu aluno, com a sua turma, sua classe. Professor, não deixe de incentivá-los, né, sobre a leitura diária que nós temos na nossa revista, tanto do professor quanto também do aluno. Nós temos a nossa revista diária, nós temos a nossa leitura diária, que são leituras para estarmos lendo de segunda a sábado. Segunda temos uma leitura, temos um capítulo, um versículo, um livro que vai abordar sobre o tema qual será relacionado no domingo, né, no dia aí da sua aula, no dia do seu estudo da revista. Então é muito importante, aluno, muito importante, professor, que você ressalte para ele a importância de você estar fazendo o seu devocional, de estar fazendo o seu momento com Deus. E logo em seguida, logo após você ter falado sobre o textual, ter lido com eles, você pode passar para a sua leitura bíblica em classe, que é encontrada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, e Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, se tem a leitura aí bíblica em classe, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Em Ageu 2, do 5 em diante, diz assim: Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Nós sabemos, amado, que o avivamento espiritual, ele é essencial para a vida do cristão. Ele é algo indispensável para nós cristãos, nós, Igreja do Senhor. Mas a letargia espiritual sempre estiveram presentes como obstáculos ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Isso é fato, isso é verídico, isso é certo. E esse desinteresse, esse sono profundo a qual vivemos, né, na letargia espiritual, que podemos ser despertados ali em algum momento, mas voltamos a dormir, a letargia espiritual, ele está cada vez mais frequente no nosso meio e tem sido servido como um obstáculo. Por exemplo, professor, você pode estar fazendo uma pergunta para o seu aluno. Quem aqui nunca ouviu uma pregação em um culto de domingo, um culto oficial da igreja? Ouvir uma pregação que falou o teu coração, que fez você sentir ali que precisava mudar, precisava fazer diferença, precisava mudar suas atitudes, seus métodos, seus meios de viver, sua vida precisava pôr em ordem. E você, naquele momento, você tinha certeza de que precisava fazer aquilo e queria fazer.
Mas ao chegar em casa, né, ao voltar para a sua vida, para a sua rotina, aquele desânimo, aquele desinteresse começou a bater novamente, porque você está precisando de um avivamento espiritual e então, por si só, você não tem forças para vencer as lutas do dia a dia, para vencer as ciladas, para vencer aquilo que precisamos vencer quando estamos avivados no Senhor, quando a nossa vida espiritual está vivendo um verdadeiro avivamento. E então nós temos essa necessidade, nós precisamos viver um avivamento espiritual. Nós não podemos estar morno, na mornidão, nós não podemos estar dormindo, cochilando, despertando de vez em quando e acordando. Nós não podemos estar dessa maneira, pois a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela requer uma rotina diária. Ela requer de nós uma convicção, uma certeza daquilo que tu vives realmente. E então, eu deixo uma pergunta aqui, você pode até fazer essa pergunta para a sua turma, para a sua classe. Como acontece o verdadeiro avivamento espiritual? Como acontece o avivamento espiritual? De que maneira esse avivamento espiritual ele vem acontecer na minha vida, na vida aí da sua igreja? Primeiro, nós temos 3 pontos aqui que o comentarista ele deixa para nós, professores, levarmos e deixar afirmado aquilo que estamos pregando, que estamos falando. Então, ele, na sua organização para levar para o professor, ele disse que nós temos 3 objetivos na lição, professor. Nós temos, primeiro, conceituar o que era avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. Terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A justificativa já até falei aqui, né, professor? Já até falei aqui da necessidade que nós temos, da necessidade que nós, enquanto professores, nós, enquanto servo, nós, enquanto igreja, membro, da necessidade que nós temos e precisamos ter. E então, eu perguntei, né, como funciona para ter um avivamento espiritual? O que acontece? E são várias as perguntas e mais uma eu faço. Como está a sua vida, né? O seu nível de relacionamento vivo com o Deus vivo, né? Com o Deus poderoso. Como é que anda a sua vida aí espiritual? Você pode estar falando, inclusive, professor, você pode estar fazendo até uma dinâmica nesse momento com o seu aluno. Você pode colocar uma numeração, coloquem uma numeração de 1 a 10 e peça para o seu aluno tirar um papelzinho, né? E qual número tirar. Por exemplo, se ele tirou o número 5, ele vai dizer se realmente a vida espiritual dele está se encaixando ali naquele número 5, ou se está avançado, ou se está, né, atrasado, se ele precisa avançar, ou se ele está no nível bom, mais ou menos, ou ruim. Então, faça uma dinâmica aí bem legal com o seu aluno, crie uma estratégia para estar envolvendo o seu aluno, porque é um assunto que a igreja precisa falar mesmo, a igreja precisa estar falando sobre esse assunto que é sobre o avivamento espiritual. Bom, como eu falei, amados, o avivamento espiritual é mais do que movimentos ocasionais, né? São movimentos que uma necessidade permanente para a igreja nos dias de hoje. É uma necessidade, pois precisamos enfrentar os problemas dos dias atuais, nós precisamos enfrentar as lutas diárias que são grandes. E se nós não estivermos com a nossa vida avivada perante o Senhor, uma comunhão perante ao Senhor, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir, nós vamos cair, vamos tropeçar e isso vai estar nos atrapalhando. Professor, você aluno, você que me assiste, já deu para perceber que não se pode ter uma vida espiritual ativa, não se pode ter um avivamento espiritual se não houver uma ligação aí direta com o Pai, certo? Isso aí nós já vamos deixar claro que não tem como, não existe um avivamento espiritual sem eu orar, sem eu jejuar, sem eu estar na presença do Pai, tá? Isso já é certo. Primeiro, por quê? Porque nós vamos lá para o nosso texto áureo. O que o texto áureo nos diz? O texto áureo nos diz que, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiramente, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados
e sararei a sua terra. Então, nos dias de hoje, na atualidade que estamos vivendo, nós precisamos estar com a nossa vida, né, avivada diante do Senhor, para recebermos avivamento espiritual. Então, o que é avivamento espiritual? O que é? Algum aluno vai chegar e perguntar: o que é avivamento espiritual, professor? Explique-me, deixe claro o que é avivamento espiritual, né? Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, que só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, né? De um grupo, de uma cidade, de uma nação. Por que nós dizemos isso? Porque em Apocalipse 3:20 diz da seguinte maneira: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então aqui nós já deixamos claro, nós já entendemos que o avivamento espiritual, ele só tem início quando há um espaço no coração. Quando esse espaço é liberado para que o Espírito Santo habite naquele ambiente. Em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, eu entrarei e cearei e ele comigo. Essa é a verdade. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se a Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual, dessa forma as circunstâncias de suas vidas, de nossas vidas externas, também são transformadas pelo poder divino. Bom, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Por que o comentarista ele cita dessa maneira? Você pode até se perguntar, mas viver uma crise, por que não um avivamento ele acontece de uma maneira, né, mais moderada, apenas buscando ao Senhor, a sua face? Porque nós sabemos, amados, que nós, igreja do Senhor, nós que somos carnais, a gente, se não tivermos um incentivo para estar ali na presença do Senhor, se não estivermos, né, ali lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, se nós não estivermos conectados com o Senhor, nós não temos forças para orar, nós não temos forças para caminhar para a casa do Senhor, nós não temos forças para louvar, não temos forças. Há uma força sobrenatural, uma batalha espiritual muito grande, né, para que nós caiamos, para que nós venhamos desistir, para que nós deixemos a nossa cruz, abandonemos a nossa cruz. Há uma batalha espiritual grande se lutando contra isso. Então, Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, 2 Crônicas 7:13. Aqui a crise está delineada em termos climáticos, entretanto ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, diante de uma crise, Deus pode fazer um avivamento ao seu povo, pode trazer avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Amém? Então, o avivamento pode ser definido como um retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão de sacerdócio universal do cristão. É o retorno a experiências genuínas com Cristo, sem as quais existiria o corpo místico do Senhor. A definição de avivamento, ela inclui todo esse corpo, todo esse conjunto de palavras que eu falei agora aqui a pouco. Porque hoje nós sabemos que o evangelho ele não está sendo pregado da maneira como a igreja primitiva pregava. Há quem pregue sim, não podemos generalizar, mas sabemos que as coisas elas mudaram muito, vem mudando dia após dia. E a Bíblia não está sendo mais a única regra, né, de fé. E nós precisamos voltar a esses retornos, né, de que a Bíblia seja a nossa única regra de fé, que o retorno da oração, ao retorno
das experiências genuínas com Cristo. Hoje em dia, você pode até, professor, fazer um teste aí com a sua turma e perguntar, por exemplo, as experiências que os irmãos tiveram durante essa semana, essa última semana do ano. E fale um pouco sobre as experiências que você teve com Cristo. A experiência que você teve com o Espírito Santo, quais foram, comente, que nós vamos perceber que é algo não notável mais no meio da igreja, é algo que está pequeno, que não cresce. E o Senhor vem despertar as nossas vidas através dessa revista, através do nosso amado irmão, que nós precisamos voltar aos princípios da igreja primitiva. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, levar essa mensagem que liberta, essa mensagem que salva, essa mensagem que cura, essa mensagem que traz vida eterna. Aleluia. Então, esse é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência de Deus. É o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Né, amados? Nós podemos até observar assim e perguntar e dizer, nossa, são palavras tão duras, são palavras tão fortes, são palavras realmente fortes, fortíssimas, mas que precisam ser faladas nos dias de hoje, precisam ser trazidas para dentro da nossa igreja, para junto do nosso povo, para alertar, para trazer despertamento, para trazer ali uma restauração na vida espiritual da igreja. Condições para o avivamento espiritual, segundo as Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Lembram que eu falei aqui que essa nossa lição de hoje ela seria toda voltada para essa passagem, né? Essa passagem nós vamos observar aqui. Estamos falando de crise, né? Uma crise. Falamos que o avivamento é uma intervenção divina, uma intervenção de Deus, e que através da crise o Senhor pode trazer um avivamento para o povo, para a igreja, para a nação, para a população, assim por diante. Falamos já aqui. E então vamos falar, por exemplo, diante de uma crise nós podemos observar o quê? No comportamento do ser humano, o que nós podemos observar? A gente observa o quê? Medo, a gente observa revolta, blasfêmia contra Deus, né? Ou ao próximo, desespero, tentativa de tirar a própria vida. Vem vários comportamentos que o ser humano ele pode ter diante de uma crise, certo? Mas na lição de hoje nós vamos levar para o nosso aluno, vamos levar para a igreja, para quem estiver assistindo a nossa aula, nós vamos levar que a palavra de Deus encontrada segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz da seguinte maneira: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor bem aqui, Ele já traz o refrigério, Ele já traz a solução, Ele já traz aqui a resposta daquilo que você precisa. Diante de uma crise, nós sim temos vários comportamentos a se encaixar, a se adequar, nós como seres humanos. Mas qual é o comportamento que nós devemos ter? Qual é o comportamento que nós precisamos ter? É se humilhar primeiramente, porque primeiro o versículo diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o quê? Orando, buscando a face do Senhor. E não só orar, não só chorar, não só se humilhar, mas também se arrepender dos seus maus caminhos, das suas atitudes, do seu erro, da sua prática pecaminosa, então ele lhe ouvirá naquele momento de crise. E nesse momento pode haver ali um avivamento espiritual. Nestes versículos, alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Humilhação diante de Deus. Nós sabemos que primeiramente o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? No lugar de revolta diante das crises espirituais ou materiais, seja qual for a crise, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição, né, para que o avivamento venha acontecer, para que o avivamento espiritual ele venha acontecer. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, são características que antecedem aí o avivamento espiritual. A gente observa que nestes versículos há várias características. A humilhação diante de Deus, logo após, orar e buscar a face do Senhor.
Sem oração não há avivamento. Sem oração não existe avivamento. Como eu já falei, já citei, volto a repetir. Sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, não tem como existir o avivamento espiritual. Como vai existir um avivamento se eu não oro, se eu não busco a face do Senhor? Me digam como esse avivamento vai acontecer. E nós precisamos trazer essa clareza para dentro da igreja, porque tem muita gente achando que vai acontecer em um culto muito grande, uma unção muito forte. Ali o avivamento ele vai acontecer, vai inundar a sua vida e vai ser uma transformação repentina. E, amados, não tem como estarmos do mesmo jeito, sem tomar nenhuma atitude, sem orar, sem buscar, sem se humilhar e existir o avivamento na nossa vida. Então, orar e buscar ao Senhor, a face do Senhor, são aqui aspectos importantes que antecedem aí o avivamento espiritual. Então, o avivamento tarda e não chega, e isso sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. Vê que a igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes, o quê? Nos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber a Deus a resposta de sua súplica. A ausência desta disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento para muitos lugares, né? Também há situações em que a igreja não persevera em oração, não faz propósito, não faz campanha. Então o avivamento ele tarda e não chega. Se não existe oração, se não existe comunhão, se não existe humilhação, não existe arrependimento, não existe mudança, esse avivamento ele tarda e não vai chegar aí na sua vida, na sua igreja, em muitos lugares. Então, a conversão sincera dos pecados também é algo que antecede aí o avivamento espiritual. A humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, a conversão dos seus pecados, né? É sincero do seu pecado. O versículo diz que se o meu povo, né, se converter dos seus maus caminhos, então não pode haver ali um avivamento sem a confissão dos pecados. Não tem como existir um avivamento sem a confissão dos pecados, sem deixar os nossos maus caminhos e nos lancemos na misericórdia do Senhor. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Então, há várias coisas que vêm antecedendo aí a nossa vida espiritual, o avivamento espiritual. Eu não busco a face do Senhor, não oro, não busco a face do Senhor. Como eu estou esperando um avivamento espiritual acontecer na minha vida? Como eu vou deixar esse milagre acontecer? Eu não tenho uma confissão sincera dos meus pecados, dos meus erros. Eu até peço perdão, eu oro, eu choro, eu clamo e tal. Mas não deixo a prática do pecado. Então não há uma conversão sincera aí dos meus pecados. Não existe humilhação diante de Deus. Então, se eu não me converto dos meus maus caminhos, como que eu vou ter espaço, abrir? O Senhor está batendo na porta. Mas eu não deixo ele entrar. Como vai haver esse avivamento espiritual? É um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração e decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e nos convertermos dos nossos maus caminhos, e então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Às vezes nós nos perguntamos o porquê de uma crise, o porquê de algo acontecer na nossa vida. Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Ah, Senhor, não poderia, como eu falei, como nós já falamos aqui. Quando a crise ela chega, nós temos sim vamos para encaixar para a nossa vida, mas nós como cristão, como servo de Deus, nós não vamos nos deixar levar pelas má falas, pelas coisas que a carne deseja que nós façamos. Nós vamos buscar a presença do Senhor, nos humilhar, pedir perdão, para que o Senhor venha fazer um verdadeiro avivamento espiritual sobre a nossa vida. Então, amados, sempre que o povo de Deus ele se encontra em crise, sempre que o povo de Deus se encontra em frieza espiritual, sempre que o povo de Deus ele se encontra nessa situação, o Senhor pode usar uma crise sim para reavivar essa chama que está se apagando. E então, se for preciso, ele usará uma crise para que essas circunstâncias diversas
leve aí o povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Então, a exigência, porém, é que o povo seu se humilhe, busque a sua face, converta dos seus maus caminhos. Então, o Senhor, Ele é bondoso conosco. E como eu falei antes, nós nos perguntamos o porquê de algumas situações, mas sempre o Senhor está tratando conosco. Às vezes o Senhor nos leva para alguns desertos para nos lembrar onde nós estamos, de onde nós viemos, o que nós estamos precisando fazer na nossa vida, né? Se estamos precisando nos humilhar diante da presença dEle. Muitas das vezes estamos precisando deixar o Senhor entrar, mas tem muitas coisas ali impedindo que esse avivamento aconteça, né? Então, Senhor, se for preciso, uma crise vai acontecer para que esse avivamento aconteça, né? No meio da tua igreja, no meio do teu povo, na tua vida, no meio da tua família. Então, precisa haver uma humilhação diante do Senhor. Precisa orar e buscar a face do Senhor. Confessar os seus pecados, deixá-los. É se arrepender, sim. Se arrepender dos seus maus caminhos, mas deixar suas práticas pecaminosas, deixá-lo de lado, não levá-lo consigo. Então, tudo acontece para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Então, a exigência do Deus Todo-Poderoso é que o povo se humilhe, que o povo se humilhe perante a sua face, que o povo ore, que o povo busque. Então, sempre que acontecer alguma situação em nossas vidas, sem força, vamos nos lembrar desse versículo, desse texto áureo qual foi lido hoje, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Poderíamos reclamar, poderíamos julgar, poderíamos dizer que o Senhor não nos ouviu mais quando passamos por situações, mas vamos lembrar que o Senhor, Ele quer tratar conosco, Ele sempre precisa, Ele só quer reacender a chama dentro do teu coração novamente. Então, amados, não tem como ter uma vida espiritual ativa, não tem como existir um avivamento espiritual dentro de você, na sua igreja, na sua casa, se você não gosta de oração, se você não frequenta culto de oração, você não suporta ficar de joelho 15 minutos, então eu sinto muito em dizer que não vai poder existir aí um avivamento espiritual na sua vida. Não tem como existir, não tem como você viver essas experiências com o Senhor, porque sem a intimidade com Ele, como se é uma intervenção divina, o avivamento espiritual, como eu vou conseguir viver esse avivamento se eu não tenho intimidade com o Pai? Eu não tenho nenhum tipo de comunicação com o Pai Celestial. Então, que nessa nossa aula possamos fazer uma reflexão e pensar, né, como é que anda a nossa vida espiritual com o Pai, né? Como é que estamos diante dele? Como é que estamos buscando? O que estamos fazendo para demonstrar o nosso amor pelo nosso Pai Celestial? Do que estamos precisando para nos arrepender? Né? Do que estamos precisando para nos arrepender? O que devemos fazer para deixar as coisas certas como devem ser? Né? Então, que essas interrogações fiquem para nós, que sirva de reflexão e que a aula com a sua turma aí seja uma bênção, que Deus te use, meu irmão, minha irmã, poderosamente, que Deus fale profundamente com a vida no coração dos seus alunos, porque às vezes a gente pergunta, né, por que uma lição dessas para minha classe? São todos adultos. É justamente por isso, porque somos pecadores, somos falhos, somos cheios de defeitos e precisamos estar melhorando dia após dia. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você não curtiu, curta, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima aula.